Amém? 14, Mateus capítulo 14, por favor. Versículo 13. Olha só o que diz assim, o que diz aqui. Vamos ler o texto, amém? Assim que Jesus ouviu essas coisas, retirou-se de barco em particular para o lugar deserto. As multidões, entretanto, ao saberem disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Ao final do dia, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: este é um lugar deserto e já está entardecendo. Manda embora, pois, as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe respondeu: o povo não precisa ir embora. Dá-lhe vós mesmo algo para comer. Ao que eles replicaram: tudo o que temos aqui são 5 pães, são 5 pequenos pães e 2 peixes. Mas Jesus lhe disse: traga-nos aqui para mim. E mandou que as multidões se assentassem sobre o gramado. E tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou. Em seguida, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e eles serviram as multidões, e todos comeram até ficar satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Amém? Agora vamos para João. Lá em João, quero ler outro texto que está em João, capítulo 6. Senão me falha a memória. Capítulo 6. Amém. Capítulo 6 diz assim: passando algum tempo, Jesus foi para a outra margem do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Então uma grande multidão o seguia, porque tinha visto os sinais que ele realizava nos enfermos. E Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, uma festa dos judeus, estava próxima. Jesus ergueu os olhos e, vendo a grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Mas disse isso apenas para provar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não seria suficiente para cada um, não seria suficiente para que cada um recebesse um pequeno pedaço de pão. Um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: há aqui um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixes pequenos, mas de que serve no meio de tanta gente? Então Jesus disse: fazei que o povo se assente, pois havia muita grama naquele lugar. Assim assentaram-se, e os homens, em número de quase 5.000, Jesus pegou os pães e, tendo dado graça, partiu entre os discípulos para os que estavam assentados, e da mesma maneira se fez com os peixes, dando tanto quanto desejaram. E quando estavam fartos, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: recolhei pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim eles ajuntaram e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevadas, deixando
deixado por aqueles que havia comido. Amém? O que eu acho interessante, que em Mateus capítulo 14, o texto se inicia assim: e ouvindo Jesus essas coisas, saiu, pegou o barco e saiu para o deserto, para um particular com Deus. O texto em Mateus capítulo 14 se inicia assim, mas se você ler o contexto que vem antes, você vai ver que a notícia que chegou até Jesus da morte de João Batista, ele, quando soube da morte de João Batista, como João Batista morreu, João Batista era amigo do Senhor Jesus, muito mais do que amigo. Se Jesus viesse ao mundo de uma forma biológica, João Batista seria primo segundo de Jesus, e ele foi o precursor, aquele que estava abrindo um caminho para a vinda do Senhor Jesus. João Batista teve o privilégio, porque foi predito pelos profetas. Jesus apareceu quando ele estava batizando, quando ele percebeu que era Jesus, porque Deus deu uma visão a ele, para que ele entendesse que aquele era o Cristo. Ele não quis batizá-lo, mas Jesus disse: batize-me, para que se cumpra as Escrituras. E Jesus foi batizado por João Batista. André, irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. André, irmão de Pedro, era discípulo de João Batista. João Batista mandou André visitar Jesus e mandou que ele observasse para saber se realmente ele era o Messias. Mandou que ele fosse até Jesus e conversasse com ele, dialogasse com ele. Quando André vai e se apresenta para Jesus, o que Jesus manda dizer para João Batista foi as seguintes palavras: os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo, os mortos estão ressuscitando. E nós achamos que na multiplicação, quando Pedro chega do mar alto com alguns pescadores, que eles não eram discípulos ainda, e eles lavam a rede, e Jesus vem se aproximando do mar da Galileia, a multidão junto com Jesus, e Jesus pede emprestado, eles lavam a rede, Jesus pede emprestado o barco, e eles concedem o barco para que Jesus subisse no barco, afastasse um pouco da margem e pregasse para aquele povo. Nós muitas vezes achamos que aquele foi o primeiro contato de Jesus com Pedro, e não foi o primeiro contato. André, como bom irmão, chegou para Pedro e disse: Pedro, sabe o que foi predito pelos profetas? O que foi estabelecido, escrito pelos profetas? Ele está presente no nosso meio. Vem ver. E Pedro, curioso, ele vai com o irmão para poder ver realmente. E quando ele chega até onde Jesus estava, lá onde Jesus se encontrava, Jesus revela a vida de Pedro e diz: irmão Bar-Jonas, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Pedro sente o peso da responsabilidade. Em vez de assumir o chamado, volta a pescar. Você consegue entender isso? Em vez de ele assumir o chamado, ele volta a pescar. E Jesus estava dizendo para Pedro: vou te pegar, Pedro, você não vai escapar de mim. Ele voltou a pescar. Ele disse: é duro esse negócio aí, é duro que esse homem está falando. Eu não vou voltar a pescar, porque pescar é mais fácil. Esse negócio de Pedro querendo trocar o meu nome, dizendo que eu sou pedra, falando que as portas do inferno não prevalecerão.
O judeu conhecia muito bem acerca do inferno. Aquilo sacudiu Pedro por dentro. Ele disse: pô, é melhor ser pescador. E parece que é uma casualidade, não é? Jesus, quando Ele te escolheu, não foi por casualidade, te escolheu, aleluia. Ele escolheu você, escolhendo você, Ele escolheu a sua casa, escolhendo a sua casa, Ele escolheu a sua parentela. E aí, Jesus, que conhece todas as coisas, que move o céu, que move a terra, que move o mar, que move os rios, não estava nem perto, mas deu uma ordem para aquele dia ninguém pescar nada. E era hora de Jesus se encontrar pela segunda vez com Pedro. Era hora. Fala, teu irmão, não adianta você fugir. Diga: vai haver milagre de multiplicação na sua história. Isso vai marcar você, aleluia. Você não vai poder correr do seu chamado. Você não vai poder correr, irmão. Não adianta correr. Se Deus quer você como levita aqui em cima, aleluia, Ele vai cercar o teu caminho. Se um namoro está proibindo você de servir a Deus, Ele vai arrancar esse namoro. Se um relacionamento aonde você prefere estar numa condição de pecado, em vez de servir a Deus, Ele vai arrancar esse relacionamento, mas você não vai deixar de servir a Deus. Se o seu problema é de avareza, Jesus vai tratar você, mas você não vai deixar de servir a Ele. Seja qual for o seu problema, você não deixará de servir ao Senhor. Aleluia. Porque Jesus, acho que é João 6, fala, eu não me esqueci agora o versículo: aquele que vinha a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus não te lança fora, Ele te escolheu, e custe o que custar, não existe nada mais precioso do que o sangue dele, aleluia. Não existe nada mais valioso do que o sangue dele, quer na terra, quer no céu, quer no reino espiritual, quer no inferno, aleluia. Ele te comprou com alto preço. Você está entendendo? Diga amém. E Pedro, pela segunda vez, Jesus encontra ele, todo mundo desanimado. Aí só Jesus sabe olhar para nós, sabe? Só Ele sabe olhar para nós e fazer uma leitura de toda a nossa vida. Só aqueles que conhecem a Jesus, que tem o dom, sabe olhar para alguém e fazer a leitura de toda a vida desse alguém. E Jesus olhou para Pedro e disse: amigo, cede o barco. Pedro deve ter dito: esse homem de novo, esse homem de novo. Mas eu vou dar um crédito para ele, porque André me apresentou, as palavras dele me assustou. Tá bom, entra no barco. Imagine todo mundo cansado vendo Jesus pregar. Depois que Jesus pregou, aí Jesus resolve surpreender Pedro e dizer: afasta um pouco mais, já que vocês permitiram que eu subisse no barco, e lance a rede para pescar. Ali deu um nó na mente, todo mundo ficou inquieto. Eles vieram, eles eram pescadores por tradição, eu acredito que de pai para filho, porque assim é o ofício da pesca. Eles sabiam que humanamente, jogando a rede ali, não daria nada. Aí foi que Pedro deu crédito e assumiu a postura que lá na frente ele exerceria como pai da igreja, aleluia, como aquele que daria início à igreja em Jerusalém, em Israel. Aí ele disse para Jesus: sobre a tua palavra eu vou lançar. Querido, ó, a rede fora, presta atenção, a rede fora, mundo natural, a rede no mar,
mundo espiritual. A rede fora, todo mundo estava vendo a condição que ela estava. A rede dentro do mar, ninguém sabia qual era a condição dela. Você está entendendo? Você não está entendendo o que o Senhor está falando aqui? É para você mergulhar, aleluia. Você no mundo natural, você não recebe nada. Agora se você mergulhar no espiritual, aleluia, nesse propósito, se prepare, aleluia, vai soberjar. Jesus deu oportunidade para eles experimentarem algo que mudaria a história deles. Olha para cá, Jesus está te dando a oportunidade desses 12 dias de você experimentar algo que vai mudar a sua história. Rede fora, mundo natural, todo mundo vendo o que havia nela, nada, já lavada, não havia nada humanamente daquela rede que ela fosse jogada naquele lugar, no improvável, porque ali era impossível dar peixe. Rede fora, mundo natural. Rede dentro do mar, mundo espiritual. Sabe o que Jesus está me dizendo? Que a ação tem que ser sua aqui nessa noite. É você que tem que chamar a existência aquilo que não existe. Chame a existência agora para o seu milagre, e Jesus vai cumprir aquilo que você crê nessa noite. Meu Deus do céu. Quando Pedro viu, e sabe, o espírito, não sustentando o espírito de egoísmo, mas o espírito de solidariedade. Quando eles viram que a rede estava muito pesada, a única forma de não haver desperdício, presta atenção, espírito de solidariedade, não espírito de avareza, de mesquinhez. Quando eles perceberam que a rede poderia ir a pique e desperdiçar todos os peixes, eles tiveram um espírito de solidariedade. Eles tiveram que chamar outro barco, ou seja, teve que cada um segurar de um lado para poder, aleluia, a profecia se cumprir, para a palavra se cumprir. Pega na mão do seu irmão, toca nele, diga assim: para a palavra se cumprir, eu estou grudado com você. Como igreja do Senhor, tem palavra liberada aqui, e para isso se cumprir, abra a tua boca e glorifique o nome do Senhor. Olha o que eu vou lhe dizer nessa noite. Eu estava há muito tempo, Senhor. Sabe que o Espírito Santo me deu um chacoalhão esses dias? Ele disse para mim: você é profeta? Eu disse: e por que essa dificuldade? Se você é profeta, você tem de mim para oferecer. Só não negligencie de estar aonde eu quero que você esteja, que é examinando a minha palavra, que é se dedicando a mim. E pode deixar que eu garanto aquilo que vai sair da sua boca. Porque às vezes a gente ouve uma pregação aqui, ouve outra ali, ouve outra lá, a gente quer dar o melhor, e Jesus nos dá um chacoalhão e diz: vai na tua força, eu sou contigo. Vai na tua força que eu uso a tua boca, aleluia. E ninguém vai sair daquele lugar de mãos vazias. Os que creem receberão a porção devida, porque eu sou o Senhor para liberar através da sua boca. Jesus soube da notícia da morte de João Batista. João Batista era uma referência, irmão. O povo acreditava bastante em João Batista, porque ele não falava dele, ele falava daquele que estava para vir. E quando ele veio, João Batista saiu de cena e disse: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João Batista saiu de cena, meu irmão. Se você fizer a sua parte, aleluia, e não atropelar a parte do seu irmão, e sempre está saindo de cena, Deus vai te recompensar. João Batista fez isso. Ele sabia até onde ele iria. Eu acredito nisso. Ele sabia os riscos, porque, meu irmão, olha, há risco até nesse século em ser profeta. Não diga que não há risco, porque há.
Porque não é em todo lugar que você vai abrir a boca que você vai agradar. Não é em todo lugar. Se você quer ser profeta de Deus, não é em todo lugar que você abrir a boca que você vai agradar. Vai ter lugar que você vai abrir a boca e você vai levantar as poeiras do inferno. O inferno vai se levantar contra a tua vida. O diabo vai ficar endemoniado lá no inferno e vai dizer: pegue ele, arrebente ele. Por isso há riscos, aleluia, em ser profeta na casa do Senhor. E João Batista sabia que ali era o limite dele. E ali ele tinha que sair de cena, porque ele dizia: o Cordeiro Santo. Ele dizia: o Cordeiro Santo, ele tira o pecado do mundo. Aleluia. Eu não sou digno nem de calçar as sandálias dele. Olha o Cordeiro Santo. Sabe, tem algo para você fazer, mas não atrapalhe, aleluia. Não atropele o seu irmão. Deixe ele fazer também. Invista na vida dele. Aleluia. Faça com que ele cresça. Não seja doente. Aleluia. Se ele for além do que você foi, glorifique a Deus, porque a sua recompensa é uma, a dele é outra. Jesus estava, quando Jesus foi para o deserto, não é porque ele estava com depressão. Quando Jesus foi para o deserto, não é porque ele estava, não era porque ele estava angustiado. Não, ele sabia da responsabilidade. João Batista era amigo dele. Ele foi para o deserto por um estado de solicitude, para pensar. Às vezes, irmãos, nós estamos vivendo uma luta. Nós achamos que a nossa solução é ir para o shopping, pegar o bendito cartão do marido e estourar, como se isso fosse resolver. Não, isso não vai resolver. Isso vai criar uma bola de neve, com todo respeito. Isso vai criar uma proporção que vai ficar parecendo dose homeopática, sabe? Vai amenizar hoje, mas amanhã o problema vai dobrar. Amanhã o problema vai ficar pior. Às vezes nós estamos passando por um momento e queremos ir para casa de um amigo, conversar, expor o problema. Às vezes o amigo está precisando receber de você, e você vai encher ele de problema. Muitas vezes ele não está nem preparado para ouvir a carga que você está segurando no lombo. Às vezes vem de nós, sabe, às vezes a melhor coisa, o melhor momento é estarmos só. Porque nesses momentos de estarmos sós e que nós chamamos de deserto, é um momento de solicitude, onde você vai pensar, onde você vai raciocinar. O que é que o Senhor manda quando nós estamos passando em guerras travadas? Qual é o conselho de Jesus? Entra no teu quarto, a sós, fecha a tua porta, conversa com Deus, Ele te ouvirá, Ele te responderá. A melhor opção, eu digo que a melhor, é você se trancar no seu quarto, não para ficar chorando à toa, mas com solicitude, pensando: Senhor, o que é que eu vou fazer? Que direção o Senhor tem? Mas o povo, quando soube que Jesus saiu a sós, pegou o barco e foi ficar em solicitude lá com o Senhor, orar, estar sós. O povo, quando percebeu que ele saiu, todo mundo saiu e foi atrás dele, a pé. Eles andaram de 9 a 12 quilômetros. Já pensou? A pé, foi até onde Jesus está. Irmão, quem quer Jesus, vai até onde Ele está. Quem quer Jesus, não existe distância, não existe barreira, não existe problema, não existe dificuldade. Quem sabe o que Jesus é capaz de realizar? O povo ouvira dizer, eles já tinham perdido, aleluia, João Batista. Agora a referência estava toda voltada para Jesus. Aqueles que João Batista falou, aleluia, que João Batista ajudou, que João Batista batizou, aleluia, estava todos agora. O foco era Cristo. Porque quando você sai de cena e o foco é Cristo, meu irmão,
a retribuição vem, imediata. Quando você sai de cena, aleluia, o seu pastor te honra para você passar por cima da autoridade dele. O seu líder te põe, te ensina para você achar que você é melhor do que ele. O seu líder te instrui. O seu líder é humilde para você ser soberbo na presença dele. O seu líder trata com você com amor para você desdenhar depois ele. O que é isso? João Batista em todo momento glorificou a Cristo, porque ele era o percussor, ele sabia qual era a posição dele. O povo, quando chegou no deserto, eu estou lendo o primeiro texto porque a gente não atenta para esse texto, e sabendo Jesus dessas coisas, a gente não atenta para isso. Fala para o teu irmão, diga assim: o melhor lugar para você estar, quando as lutas estão travadas, é no particular com Deus. Ali é o seu deserto. Você e Deus, Deus e você. Diga, não vá para nenhum outro lugar. Diga, não haja de uma forma natural, não haja de uma forma humana, porque pode te trazer problemas maiores. Se o problema está numa dimensão que você não está conseguindo resolver, vá para o seu particular com o Senhor. Lá é o melhor local, lá é o melhor lugar, é lá que Ele vai se revelar para você, é lá que você vai ter a direção, é lá que Ele vai te conduzir até o lugar certo. Mas muitas vezes nós, até em momentos de solicitude, os líderes, não podemos desfrutar. Porque em todo momento o povo está ligando para a gente, o povo está querendo ir na nossa casa. Foi assim que aconteceu com Jesus. Quando ele pensou que ele ia estar em solicitude ali, para pensar em tudo que estava acontecendo, o povo chegou. E ele, movido de íntima compaixão, aleluia, ele colocou a solicitude, o momento de estar a sós, de lado, e disse: o povo precisa de mim. O povo precisa de mim. O povo precisa de mim nessa hora. Olha, é lindo, porque eu estou falando de Mateus capítulo 14. Porque em João capítulo 6, olha, a multiplicação dos pães é o único texto que está nos 4 evangelhos. Você sabia? É o único texto que está nos 4. Você não vai achar outro texto que esteja nos 4 evangélicos. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a multiplicação dos pães está nos 4. Jesus queria nos ensinar algo. Jesus queria nos ensinar algo. Porque no capítulo 6, aqui ele diz, em Mateus 14 ele diz: os discípulos André e Filipe e André Filipe fala: mestre, despede o povo, está tarde. Nós somos assim, irmão. Quando o negócio está pegando, a gente quer despedir o povo, quer que o povo vá embora, sabe? Nós somos assim. Nós somos imediatistas e nós temos que parar. Deus não é imediatista. Deus, Ele é paciente, Ele é longânimo. Olha o que os discípulos, será que aqueles homens não tiveram experiência suficiente para entender que Jesus poderia resolver aquele problema? Será que eles não tiveram outras experiências? É claro que tiveram, mas eles preferiram agir de uma forma natural. E chegou para Jesus e disse: olha, despede, está ficando tarde, está tarde, e o povo não tem o que comer. Manda para que eles vá para os povoados, para que eles procurem comida para comer. Jesus disse: ninguém vai ser mandado embora,
Ninguém vai sair daqui, aleluia. Olha, se tem alguém dizendo para você desistir, não desista, porque Jesus está dizendo: ninguém vai sair daqui da mesma forma que entrou, aleluia. Faminto, aleluia, vai sair daqui saciado, vai sair daqui renovado, vai sair daqui tocado pelo poder da palavra. Ninguém vai sair daqui. Quem vai sair é quem está te perseguindo. Você não vai ser mandado embora. Ninguém. Ei, você não vai mandar embora o seu filho, mesmo que ele esteja nas drogas. Não, você não vai mandar esse marido embora, mesmo que ele seja um bebu. Jesus não vai. Jesus vai fazer a obra. Não, você não vai mandar. Não, ninguém vai sair, aleluia. Você não vai agir dessa forma, você não vai agir contrário ao que o Senhor está manifestando nessa noite. Fala para o teu irmão, diga assim: você não vai sair daqui de mãos vazias. Ninguém vem à presença do Senhor para oferecer algo a Ele, aleluia, e sai de mãos vazias. Fala para o teu irmão, diga assim: qual é a tua possibilidade? Diga o que é que você tem nas mãos. Fala, se a tua possibilidade. Aquele garoto, quando ele deu os 5 pães e os 2 peixes, ali era a possibilidade dele, era aquilo que ele tinha. Você acha que ele esperava que houvesse aquela manifestação de glória e de poder? Ele estava dando a possibilidade dele, meu irmão. Dê a sua possibilidade nessa noite. Dê aquilo que você trouxe aí, aleluia. Se é um glória a Deus, dê um glória a Deus. Misture com aleluia, aleluia. Dê. Se você trouxe adoração, dê adoração. Se você trouxe louvor, dê o louvor ao Senhor. Dê, aleluia. Ele quer ouvir você. É a sua possibilidade. Você acha que ele deu aqueles pães e aqueles peixes achando que poderia criar aquela proporção? Não, ele deu pensando assim: bom, pelo menos os discípulos não ficam sem comer. Por quê? Porque os discípulos disse, André disse: olha, tem um rapazinho aí com 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Ele poderia olhar para aquilo e dizer: é verdade, não dá para nada, é só para mim. Eu me perdi da minha mãe, do meu pai, ou vou buscar o meu pai e a minha mãe, porque eu não sei nem se dá para nós. Era a possibilidade dele. Ele poderia com aquelas palavras recuar e dizer: é verdade. Não, Jesus mandou trazer a criança e dizer: traga o que ele tem. Se você tem possibilidades aí, Jesus está dizendo: entregue nas minhas mãos. Coloca aqui nas minhas mãos. Você está vivendo um casamento falido, entregue ele nas minhas mãos agora, e eu vou mudar a tua história. Você está vivendo um momento de enfermidade, creia que eu sou capaz, aleluia, de curar você agora. Agora o poder da palavra está liberado. Você pode entrar com a dor, se entregar aqui agora. Você sai sem elas, vai procurar ela e você não vai achar, porque a partir do momento que você já glorificou a Ele, que você já entregou, o milagre já está aí. Pode procurar a enfermidade, você não vai achar. Outra coisa, quando Jesus faz milagres assim, da onde flui o milagre, continua na mesma proporção. Você já observou isso? Da onde flui, continua na mesma proporção. O azeite da viúva, o recipiente tinha um fim. O recipiente tinha um fim. E na medida que ela ia enchendo as vasilhas, quando ela foi suprida, quando soberjou, parou.
mas o recipiente continuou com a mesma porção. Meu Deus, o Senhor está dizendo: traga, aleluia, para as minhas mãos as suas possibilidades, e eu vou segurar, eu vou dar graças, eu vou repartir, eu vou colocar nas suas mãos, e você vai ver o poder da multiplicação. Alavassore bandarai. Alavassor, quem crê, quem crê, quem crê. Quantos podem levantar as mãos e glorificar o nome do Senhor? Deus mandou dizer para você, moça: traga para as mãos dele, traga para as mãos dele. Eu vou descer aí, traga para as mãos dele, aleluia. O espírito da depressão achou que poderia destruir tua vida. Der goes Tereberg, Leborg Minarasai. O diabo achou que poderia prender você a um sentimento humano, e Jesus está mostrando para o diabo que ele é maior do que qualquer sentimento humano. Jesus está dizendo: eu vou mudar a tua história. Você está no aleluia, você está no óleo, você está no processo, labaravassó, você está no tratamento, mas o Senhor mandou dizer: se prepara para o milagre. Eu vou fazer um grande milagre na tua história, eu vou mudar, eu vou te honrar. Aleluia, eu vou dar o que você deseja. Você vai ser honrada na tua área sentimental. Eu vou dar o que você precisa. Eu estou usando essa condição para te levantar. Você vai ser uma bênção na minha obra. Você vai, aleluia, você vai trabalhar para o meu reino. Traga as possibilidades, traga aí para a mão do Senhor. Ele vai mudar a tua história hoje. Deus está livrando você, sabe, de uma armadilha na tua vida profissional. Deus está te livrando de pessoas ímpias, maldosas. Pessoas ímpias e maldosas. E Deus está te dando um livramento muito grande. E Deus está dizendo: aleluia, traga as suas possibilidades, não retenha. O Senhor diz: o diabo quer que você retenha de abençoar a casa do Senhor. O diabo quer que você fique, aleluia, estagnada, estacionada. Não é isso que Deus tem. Deus tem provado a fidelidade dele na tua vida. Não retenha, porque o Senhor diz: eu vou fazer coisas grandes. Abre a tua mão, vire ela assim, vire ela assim, vire ela. Não retenha. O Senhor mandou dizer que Ele está entregando algo nas tuas mãos. Aleluia, não retenha. Traga a sua possibilidade, e Ele muda a tua história hoje. Aquela criança, ela não sabia que aquilo que ele estava doando. Tem gente que assim: poxa, dá um relógio velho desse para o pastor Danilo. Ah, Jesus, eu quero que o Senhor me dê condição para dar um novo. Não retenha. Se Jesus está mandando dar, dê. Jesus está mandando dar porque Jesus conhece o coração dele. Ele não vai jogar fora. Ah, mas é tão simples. O Senhor está mandando eu dar. Não retenha, é a sua possibilidade. Honrar um profeta porque o Senhor está mandando, e você, mas é tão pouco dinheiro, o valor é tão irrisório, Senhor. Ah, Jesus, me arruma um emprego melhor. Para com essa desculpinha. Você está retendo de Deus fazendo um milagre grande na tua vida. Não retenha, é a sua possibilidade. Não deixe de honrar. Ah, Senhor, eu esqueci, estava com tanta vergonha. Não retenha. A vergonha não provém do céu. Deus te deu um espírito de coragem, de intrepidez. Vai e honre a casa do Pai. Ah, o meu dízimo é tão pouco que eu tenho até vergonha. Não, é a sua possibilidade. É aí que vai haver a multiplicação. A minha oferta é de R$1, e daí? Jesus tem hora que dá vontade de ir lá nos pés do homem de Deus e botar as coisas, mas o povo vai achar que eu sou metida, que eu estou puxando o saco. Não retenha. Mas você está ligando para A, para B, para C, para Y. Para com isso. Aleluia, é a tua possibilidade, é o que você está querendo fazer. Movimente o reino dos céus. A tua ação vai movimentar o reino dos céus.
Porque se aquela criança fosse olhar para o exemplo dos 2 discípulos, ela recuaria. Porque um disse: é muita gente para pouco alimento. Aí o outro disse: 200 denários não daria para, mesmo que fosse um pedacinho, para alimentar esse povo.